Olá, prazer, meu nome é Kaique, eu sou o técnico aqui da Maquitiva. Hoje eu vou apresentar a vocês a NewMagic 10.0. Ela é no inox, polido, ela é no painel digital, temos controles de massa, recheio, molde e tempo de parada. Ela vem com o sistema de segurança do acrílico e da cuba. Ela acompanha com o motor industrial trifásico, acompanhando de inversores, que faz a regulagem dos motores, massa, recheio e o molde. Temos a cuba injetada com o bocal injetado. Nesse modelo da NewMagic 10.0, você consegue controlar a massa e o recheio. A NewMagic 10.0, ela produz 10.000 salgados por hora, de 7 até 10 gramas. No painel analógico, ela acompanha potenciômetro, que você vai fazer a regulagem de aumentar e diminuir a velocidade dos seus motores. Ela acompanha um contador digital. Ela acompanha o botão de emergência se acontecer algum acidente para apertar, fácil de destravar, e o botão do rearme, que é a segurança da NR12. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona esse rearme e o motivo para que tenha na máquina. Quando ele não apaga, verificar o botão de emergência, se não está acionado, se estiver é só girar, ela apaga. Se a cuba não estiver bem posicionado, ela vai acender e não vai apagar. Então, sempre verificar quando não estiver apagando a cuba e o acrílico. Quando você adquire a sua máquina, todos esses itens vai com ela. A gente tem o bolinha, que a gente fala que é um dedinho e tem o número 1 aqui. A gente tem o coxinha, que é 2 dedinhos e tem o número 2. E temos o quibe, que é 3 dedinhos e tem o número 3. Temos também o cortador de salsicha, que é uma lamininha. E temos também o travesseirinho, que tem as ondinhas, que é para fechar o salgado. E esses daqui são os bicos de massa e de recheio. Temos os churros e o bico de salsicha. Eu vou apresentar para vocês os bicos de massa e de recheio. Sempre você coloca assim, ó, 2 bicos, 1 bico de recheio. 2 de massa, 1 de recheio. 2 de massa e 1 de recheio. Por quê? Você vai usar de 7 até 10 gramas, você vai usar o bico de recheio número 1. A partir de 10 gramas, você já vai começar a usar o bico 3. Os formatos dos diâmetros vai ser mais ou menos para cliente e cliente. Por quê? A gente tem para fazer uma coxinha mais compridinha e uma coxinha mais gordinha. É só saber quando trocar o bico. Quando eu tenho uma coxinha parecendo um lápis, você sempre vai usar um bico acima. Se você quiser esticar um pouquinho a mais sua coxinha, você usa um bico de massa abaixo. E agora a gente vai para a montagem e desmontagem da máquina. Para colocar é anti-horário. Coloca o prato trava. Não precisa apertar muito. É só encostar. A parte do molde está pronta. Agora a gente vai pela caixa de rosca. Como que funciona a caixa de rosca? Essas roscas, elas têm que ser sempre montadas certo para não jogar a massa para o fundo. A montagem certa é sempre assim, ó. Ela forma um chapéuzinho. Se montar ao contrário, ela vai formar um V. Está errado. Ela sempre tem que formar o chapéuzinho. Essa é a forma correta de montar a rosca.
Agora a gente vai para a parte aqui do divisor, que é a do bocal. Vou soltar a porca. O divisor, ele tem um chanfrinho que tem que colocar certinho no parafuso para não misturar a massa e o recheio. Esse chanfrinho sempre para frente do lado do parafuso. Porque a hora que aperta, ele vai ficar lá no canalzinho. Aqui, no divisor, a gente vai usar os bicos de recheio. E na porca, com o adaptador, a gente vai pôr os bicos de massa. Para fazer o de 200 gramas, a gente não usa o adaptador, porque ele já é do diâmetro certo aqui da porca. Para colocar, inclina um pouquinho. E sempre, quando for pôr a rosca, colocar no eixo certinho, para que você depois não tenha dor de cabeça para, quando pôr a cuba, não ter que ficar mexendo na rosca. Finalizando com a cuba, só apertar os dois manípulos. E está montada a nossa máquina. Para começar, a gente vamos desmontar retirando a cuba, só afrouxar um pouquinho os dois parafusinhos, puxa ela para frente, tirar o espaçadorzinho, trazer a caixa de rosca para frente e tirando a rosca do eixo dos motores. Inclina e só puxar. Agora, para a parte do molde, sempre tem o horário e o anti-horário para poder tirar o molde. Vai soltar os 3 manípulos. Para retirar o molde, começa no sentido horário, do jeito que está aqui na molinha. Começa sempre pelo lado da mola. Essa é a desmontagem da máquina. E essa foi a nossa apresentação da New Magic 10.0. Se você tiver algumas dúvidas de algumas outras máquinas da Maquitiva, é só deixar no comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Valeu!